Olá, seja bem-vindo ao meu canal, esse momento de edificação na palavra. Hoje eu quero conversar com você sobre sofrimento. Eu sei que às vezes não é um assunto muito agradável de se conversar e nem de se viver, mas é importante de a gente ter uma nova perspectiva sobre esses momentos que nós passamos na vida. Ninguém está isento de sofrimento. Por mais que você seja muito rico ou tenha realmente falta de algumas coisas, você não está isento de sofrimento, de diversos tipos de sofrimento. Mas existem ensinamentos bíblicos que nos ajudam a suportar o sofrimento. Uma das coisas que eu quero enfatizar nesse momento é um versículo que comumente usado em situações de vitória, de predizer como se fosse algo que eu ia conseguir em toda e qualquer circunstância. A Bíblia fala que posso todas as coisas naquele que fortalece. Se você voltar a alguns versículos anteriores, Paulo está relatando situações bem desconfortáveis. Ele está relatando situações boas, no momento em que ele está tendo fartura, mas também ele está descrevendo um momento que ele não tem nada, momentos que ele passou muita dificuldade. Em diversos livros que Paulo está escrevendo, ele expõe muito nitidamente todos os sofrimentos que ele viveu por conta de Cristo. Então, Paulo está vivendo a vontade do Senhor, respondendo ao chamado de Deus, levando muitas almas a Cristo, plantando igreja, fazendo missões, mas o sofrimento não está isento da sua vida. Então, Paulo sofreu naufrágio, abandono, violência física, violência verbal, ameaças de morte por diversas vezes. Paulo foi preso. E mesmo assim, em nenhum momento ele reclama. Muito pelo contrário. Inclusive, ele chega a dizer que há uma certa satisfação por esse sofrimento que ele tem passado. E aqui não é uma questão de ter alegria no sofrimento, por prazer na dor, mas é o porquê ele está sofrendo. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 5, quando ele vai pregar as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguidos por causa do meu nome. Existe um propósito por isso. O mundo vos odeia. Jesus já tinha avisado isso sobre nós. E Jesus também avisou que o mundo jaz no maligno. E Jesus disse: vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos entender que a nossa vitória está em Cristo Jesus, que o sofrimento faz parte da vida natural e eles podem produzir um peso de glória. Por quê? Porque eles manifestam a glória de Deus. Eles manifestam quem é Deus em meio ao sofrimento. Quantos momentos que você tem de milagres e testemunhos e coisas sobrenaturais que aconteceu que foram produzidos no momento de sofrimento. E não somente quando Deus respondeu a oração que você queria, porque alguém foi curado ou porque um milagre de uma provisão chegou, mas também quando o sofrimento não teve o desfecho que você gostaria que tivesse, mas você saiu mais forte, porque a Bíblia diz que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia também deixa claro que miserável é o homem que espera de Deus somente para esta vida. Então, nossa vida não é aqui. Este mundo, infelizmente, ele foi contaminado com o pecado original e é um mundo decaído. Nós trazemos regeneração, nós trazemos a restauração em Cristo Jesus para este mundo, mas ela não é plena até a vinda de Cristo Jesus, que realmente ele vai anular a morte, vai anular de uma vez por todas o pecado e não haverá mais nenhuma distorções em relação àquilo que é original. Enquanto isso, nós vamos passar pelos sofrimentos. E eu quero ler aqui com vocês em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, Paulo está aqui ensinando para a gente que nós vamos passar por tribulações, elas vão produzir em nós um peso de glória pela revelação do poder e de quem Deus é em nossas vidas, em nosso coração. A palavra de Deus, ela toma uma forma mais sólida e consolidada dentro dos nossos corações quando nós vivenciamos situações difíceis
e vemos a palavra do Senhor Deus sendo viva, sendo eficaz, nossa fé é aumentada quando experimentamos o poder de Deus em momentos de dificuldade e tribulação. Então jamais devemos questionar ou reclamar sobre essa questão das tribulações e os sofrimentos. Nós precisamos perguntar para quê e não por quê. O que eu devo aprender com essa situação? Existem sofrimentos que são inerentes à vida, principalmente uma perda de alguém significativa, uma perda de um trabalho ou perda de alguma coisa que para você é importante. São inerentes à vida, são coisas que nós não controlamos. E existem os sofrimentos que nós mesmos causamos pelas nossas más escolhas, por pecados que nós cometemos. E muitas das vezes nós somos perdoados, mas a consequência vem. E eles às vezes produzem o sofrimento, não só para nós, mas para os que estão em volta. Vou dar um exemplo para você disso. Você imagina um casal e uma das partes comete adultério. E por conta disso, infelizmente, se chega a um divórcio. Você tem uma família estruturada, você tem filhos, isso vai se romper. A pessoa que foi traída, ela pode até perdoar, mas o sofrimento produzido dentro dessa família, dentro das famílias envolvidas, dentro do contexto social que isso se dá, para a criança, ele não vai sumir porque a pessoa perdoou. Ele vai existir. Então, alguns sofrimentos, eles podem ser evitados se nós tivermos boas escolhas. Existe o sofrimento que ele vem como uma tribulação, ou seja, produzido às vezes por forças malignas mesmo. São opressões que vêm contra nós para afrontar a nossa fé, para produzir dúvida, muitas das vezes produzir apostasia. E isso é repreendido em nome de Jesus. Com obediência se quebra o jugo. Se obedeço a palavra, todo jugo e toda seta maligna, ela cai por terra. E com as minhas más escolhas e o pecado que eu cometi, que trouxe sofrimento, eu peço perdão a Deus. E Ele vai realmente dar para mim, para o meu coração, para a minha mente e para as minhas emoções, o suporte necessário para que eu passe por esse sofrimento. Então, muitas das vezes, não é o fim do sofrimento que vai contar. Às vezes é o processo como você vai passar durante esse sofrimento. É interessante quando Caleb, ele vai lá, é um daqueles espias que vão lá antes ver a terra, e ele volta, e ele é um dos únicos que defende que Deus vai nos dar ajuda, que Deus vai nos prosperar nessa batalha, nós vamos conquistar a terra, enquanto outros, a maioria, os 10, diz não, nós somos como gafanhotos. E aí, passado 40 anos no deserto, quando eles vão tomar a terra na luta, ele diz, eu estou tão forte quanto naquele dia, porque eu sei que o Senhor me dará vitória. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa guardar é o coração, guardar a nossa fé, guardar os nossos ouvidos daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, nos expondo durante esse momento de sofrimento, para que a gente seja cheio de fé, que a gente não se insurja contra o Senhor durante aquele sofrimento, mas a gente seja aumentado na nossa fé, ampliada a nossa visão, elevado o nosso entendimento em relação às situações da vida, que a gente tenha uma percepção diferente daquela situação, que a gente consiga perceber a mão poderosa do Senhor diante daquilo. Então, quando você passar por um sofrimento, analise de onde ele veio, como foi que ele surgiu. Assuma suas responsabilidades, mas acima de tudo, ponha seus joelhos no chão e dê ao Senhor o domínio de todo esse processo. Senhor, estou passando por essa situação, mas eu quero ver a Tua glória. Eu quero que isso produza um peso de glória, que as pessoas vejam o Senhor diante desse sofrimento, que as pessoas vejam a Tua glória, a Tua previsão, a Tua intervenção e que o milagre seja eu, que as pessoas vejam a diferença de quem crê no Senhor e de quem não crê, e ambos passando pelo mesmo sofrimento. Que você possa ser uma testemunha forte, verdadeira do Senhor durante o sofrimento. Que você possa glorificar o nome do Senhor. Como Paulo e Silas na prisão, naquele momento de sofrimento, que estavam na cadeia, eles estavam glorificando a Deus. Eles estavam louvando ao Senhor. E as portas das cadeias foram libertas. Aumente sua oração, aumente seu jejum, se exponha à palavra, leia a Bíblia sobre o tema relacionado ao seu sofrimento,
procure se aconselhar com pessoas que já passaram por isso, elas vão lhe ajudar nesse momento de sofrimento. E o Senhor providenciará o escape, o suporte e a recompensa diante desse sofrimento. O Senhor é conosco. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus foi ao Pai e ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei para vós o Consolador. O Espírito Santo é que nos consola, que nos fortalece, nos dá uma nova visão sobre a vida. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua gloriosa presença e pela tua santa palavra que nos ensina como passar pelo sofrimento, nos dá discernimento para entender, Senhor Deus, as nossas responsabilidades e de onde vem esse sofrimento, Senhor, para que possamos assumir a postura diante desse processo, Senhor Deus, uma postura que agrada ao Senhor e que glorifique o nome do Senhor. Lhe peço, ajuda, fortalece o coração, o ânimo e a mente dessa pessoa, para que ela possa suportar esse sofrimento e ver a tua mão poderosa e chegar até o fim, Senhor Deus, crendo, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar será salvo. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado, compartilhe com outras pessoas, clique, dê o seu like, se inscreva no canal e Deus abençoe.